pessoal, estamos aqui com um novo vídeo, a continuação da nossa oficina de redação para o Enem, nossa aula 4, as 5 competências do Enem, tá? Dentro da redação. E nós vamos estar trabalhando agora a parte 3, que é a nossa competência 2. Nós já vimos a competência 1 e agora a competência 2, tá? Vou postar aqui mais um vídeo do pessoal legal lá da escola, né, do Alda, que eu falei com vocês. Nós vamos conhecer a Cristina, a nossa cozinheira, que junto com as meninas lá fazem deliciosas merendas. Que saudade da merenda da escola! Então, fica aí para vocês a compreensão que ela tem do que é ser uma pessoa competente. Obrigada por você ter aceitado ser entrevistado pelo nosso canal. Fala seu nome, sua profissão, por favor. Cristina, cozinheira. Então você pode explicar pra gente o que é habilidade e competência? Habilidade e competência, quando a gente faz as coisas com amor e carinho, é tudo que a gente faz. A gente tem que fazer com amor e carinho e tem que ser muito ágil para poder manejar as coisas, né? E a gente tem que... É legumes, é carne, é arroz, é feijão. Então a gente tem que ser rápida e ter uma boa estrutura também para a gente trabalhar e muito amor e carinho para fazer as coisas. Muito obrigada, tá, por sua atenção. Aperta a mão aqui. Que sorriso lindo. Obrigada. Então, Cristina, um beijão. Viu? Saudade. Vocês conheceram a nossa querida aí. Voltando aqui, pessoal, para nossa competência 2, tá? Eu vou ler aqui para que vocês possam entender bem. Essa parte aqui, ela tá lá na internet, é domínio público para você conhecer todas as competências no caderno Redação do Enem, tá? Então, a competência 2 exige que você venha a compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema que a prova te dá dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Estão percebendo aqui? Não é uma narração, não é uma poesia, tá certo? Em prosa, tá? Aí você tem a diferença entre um poema e a poesia, porque uma poesia você também pode dissertar, por que não, tá? Mas a estrutura textual é diferenciada do texto em prosa, certo? Então, a gente precisa entender que o tema e o tipo de texto é algo essencial para que você não venha zerar essa competência, tá? A competência 2 é a única que não tem o nível 0. Se infelizmente, né, o participante lá na prova ficar com esse nível, ele perdeu toda a prova do Enem, tá? Ele tá fora do concurso. Então é muito importante para que a pessoa atente, né, preste bastante atenção no que é exigido, para que ela consiga gabaritar tudo que o tema tem, né, que ele vai ser dado a você na prova, e também você prestar atenção em todas as partes do tipo textual, dissertativo, argumentativo em prosa. Ah, tem que repetir bastante isso? Tem, porque infelizmente é um motivo de muitas pessoas ficarem com 0 e perderem a prova do Enem, tá certo? E outra coisa, essa competência 2, ela vai fazer com que todas as outras competências se organizem, tá? Então, você precisa fazer com maestria essa parte para que todas as outras competências se encaixem nela, tá? Então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês que você tem que saber a diferença entre assunto, tema e tese, tá? Muitas pessoas confundem essas três coisas, tá? Ah, mas por que na hora que eu fui pegar lá a minha prova, tá escrito que eu fui tangente? O que significa isso? Porque você ficou só dentro do assunto. Você não focou todas as partes que o tema havia exigido, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, para a gente poder compreender a diferença. Então, o assunto seria toda essa parte aqui, tá? Para vocês entenderem, o assunto é o bloco maior, o bloco geral. E dentro dele, nós temos possíveis temas. Vários temas, várias possibilidades, tá? Então, deu para entender que o assunto é o geral e o tema vai ser um recorte desse assunto? Como assim, professora? Olha só. Você pode pensar o seguinte, vamos imaginar violência. Violência seria o nosso assunto, porque vai tratar de algo muito abrangente, tá? Então, dentro desse assunto, você pode ter vários temas diferentes. O
Por exemplo, violência contra a mulher, que já até inclusive foi tema do Enem, violência contra as crianças, violência na escola, tá? Então vamos pegar essa parte aqui, como eu falei com vocês. O assunto é o geral e dentro dele você tem a possibilidade de vários temas. Entendido até agora? Como a gente combinou, vamos pegar o assunto violência, só que dentro da parte de violência, o Enem escolheu um recorte que foi a violência na escola, certo? Então, ele vai estar lá na sua prova, violência na escola, você vai escrever sobre isso, e mais uma vez, você vai fazer um recorte sobre agora o tema. Por isso que você tem tantas provas que são escritas sobre o mesmo tema e elas são tão diferentes entre si, tá? Porque o escritor, né, no caso, você vai fazer um outro recorte desse tema e vai focar no que você quer escrever. Por exemplo, você pode escrever sobre o bullying, que não deixa de ser uma violência que nós temos, infelizmente, né, nas escolas. Então, deu para entender a diferença entre assunto, tema e tese, certo? Então, vamos continuar aqui, né? Aqui tá a exemplificação que eu falei com vocês, tá? Agora, vamos pensar na tipologia. Você vai precisar ter introdução, tá? A argumentação que esse tipo de texto exige, isso dentro do desenvolvimento e a sua conclusão. E o Enem tem um diferencial das outras provas, porque além de concluir, você precisa, né, propor uma solução para o problema que você abordou, né? A gente já falou isso nos vídeos anteriores, que a sua tese, o que você vai defender e o próprio tema em si, eles são problemas que precisam ser resolvidos, tá certo? Uma outra exigência dessa competência 2, tá? É que você precisa, né, para que você consiga gabaritá-la, você precisa trazer para o seu texto, tá, argumentos do seu repertório sociocultural, tá? O que seria o repertório sociocultural? É a fundamentação teórica. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e ela diz a você que ela está com dor de cabeça. Aí você começa, olha, toma chá de folha de goiaba porque é muito bom para dor de cabeça. Aí a pessoa vai olhar para você, mas você está falando isso baseado em quê? Você mexe com ervas? Você conhece plantas? Você entendeu? Porque você só falou do seu conhecimento, mas você não usou nenhuma teoria, ninguém que tenha estudado sobre aquilo, tá? Para que você tenha autoridade no que você está passando como informação. A pessoa provavelmente vai refutar, não vai aceitar aquilo que você falou. Olha a diferença, você falar com ela assim, olha só, toma chá de folha de goiaba, porque o pesquisador, tô inventando, tá, gente? Jorge das Contas pesquisou durante anos, né? Durante 5 anos, e ele descobriu as propriedades da folha de goiaba e é bom, foi comprovado que é bom para dor de cabeça. Então, você tem aí uma fundamentação teórica, a pessoa que estudou sobre aquilo, que comprovou aquilo, tá? Aí, sim, você vai ter uma confiança maior da pessoa que você está falando. Provavelmente, ela irá tomar esse chá. Percebeu a diferença? Que você precisa usar esse repertório sociocultural fundamentado, principalmente dos saberes que você adquire na escola, tá certo? Então, outra coisa, você tem que evitar de pegar qualquer coisa que esteja lá nos textos motivadores, tá? Porque o texto motivador tá ali para que você realmente tenha certeza que você está dentro do tema, mas ele não quer que você copie aquilo, quer que você vá além, tá? Que quando você lê uma coisa, sua mente tem que conseguir ligar com outros conhecimentos que você já tinha, tá certo? Então, da onde virão esse repertório, né? Das aulas de filosofia, de geografia, de literatura, tá? De história. Então, você vai ter o tema que a prova vai te dar, você vai tomar uma posição diante dele, que é a sua tese, e para dizer por que você defende essa ideia. Aí você vai usar esses conhecimentos que vêm das outras áreas, tá? Dos nossos saberes, certo? Então, o que é o tema, né? O tema é definido a partir da frase temática apresentada na prova de redação, tá? Então, ele vai estar lá na sua prova. Às vezes ele vem no início, às vezes está no meio da prova, às vezes está no final, você procura lá. E em 2018,
O tema era esse aqui, ó. Vou marcar para vocês. Ó. A manipulação do comportamento, do controle de dados, do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Saiu aqui, ó. Pelo controle de dados na internet, tá? Então, esse foi o tema de 2018, é o que a gente vai trabalhar. Aqui, a gente tem que entender, né? Você tá lá, pegou sua prova. Você precisa falar de todas essas partes que esse tema traz. Porque se você deixar de comentar sobre alguma delas, você tá sendo tangente, tá? Então, você precisa apresentar o controle de dados, essa partezinha que tá em vermelho aqui. Você vai ter que falar sobre a manipulação do comportamento e as consequências, os efeitos, tá, dessa manipulação. Você também vai usar exemplos, tá, de manipulação do usuário pela internet. Dentro de todo o seu texto, você precisa dar conta de tudo que o tema pede. Aí, com certeza, você estará rumo, né, ao caminho de gabaritar essa competência, tá? Então, o que vai acontecer? Se o seu texto, né, não mencionar nem mesmo internet ou qualquer coisa relacionada à internet, você vai ser considerado lá na sua nota, né, da sua prova, fuga ao tema. E como eu já disse, se isso acontecer, você vai perder toda a sua prova do Enem. Quando a pessoa, né, ela só foca em um dos detalhes do tema, né, ela não vai zerar, mas a nota vai ficar muito baixa. Por quê? Ela foi considerada tangente, tá? Porque foi uma abordagem incompleta do que o tema estava pedido, tá? Então, gente, olha só, cada tipo textual, né, voltando à parte disso, ele vai ter uma estrutura diferenciada. No dissertativo argumentativo, você precisa defender um ponto de vista, tá? Você tem que tomar uma posição, porque depois você vai explicar, mas por quê? Por que eu defendo isso, tá? E depois você também vai ter que desenvolver uma conclusão, né? Uma solução para o que você está defendendo, tá? Então, a gente vai ter que usar, né, consistentes argumentos, exemplificações, citações, para que você convença, né, que você tem que prestar atenção numa coisa. Esse tipo de texto, eu tenho que fazer, né, alguém se convencer de que a minha ideia é boa. Isso tem que estar em mente, tá? Aí o aluno costuma falar assim, mas eu não sei fazer um tipo de texto dissertativo argumentativo. Sabe. Sabe, principalmente se você for adolescente, né, ou bem jovem, tá? Porque o tempo todo vocês estão argumentando. A gente também já tem um vídeo lá explicando, né, a gente fez até uma encenação com meu cunhado, minha sobrinha, minha filha, que a pessoa quer argumentar com o tio que ela precisa de um celular novo. Então, assista lá esse vídeo, tá bem no final o vídeo, a encenação tá no final do vídeo. Assista lá para que você possa perceber que realmente você argumenta o tempo todo. Depende se for aquilo que te interessa, tá? A mãe fala assim, mas para que você quer um telefone novo? Aí você começa, que é para isso, que é para isso, que é para isso. Então, você sabe sim argumentar, tá? Então, não tem desculpa, que é um tipo de texto muito fácil para os dias de hoje, tá? Comentando sobre a questão das partes embrionárias. Então, se você tem a introdução, o seu desenvolvimento, né, com 2 argumentos, e no final sua conclusão. Se você tem pouca produção em cada uma dessas partes, você vai ter uma parte embrionária. Isso não se refere só à questão do número de linhas, não. É importante o número de linhas, sim, porque você não deve escrever nenhum parágrafo com menos de 5 linhas. Certo? Porque senão você não consegue espaço para ter um texto que você consiga ter uma boa produção. Usar os conectores, né, entre um período e o outro, que a gente vai falar na próxima competência. Tá entendido? Então, cuidado para que você não escreva partes embrionárias no seu texto. Comentando sobre o repertório sociocultural. Vamos supor, repertório você sabe o que é. Que você tem lá a sua playlist, o repertório, né, tudo que você gosta de ouvir, tá? E o que seria sociocultural? Que você vai ter dentro da sociedade e dentro da sua cultura em si. Então, o que você tem a dizer? Quando você vai tentar convencer alguém de
alguma coisa que você acredite, o que você costuma usar para poder convencer a pessoa, tá? Quais são as palavras? Você vai ficar no senso comum, tá? Não deve usar senso comum. Você entendeu? Então, esse repertório vem principalmente da escola. São esses que pontuam mais nessa competência, tá? Então, você tem de 2 tipos. O repertório não legitimado, como eu falei, tá? Que é sem respaldo das áreas do conhecimento, científicas ou culturais. Então, você vai pontuar, mas não vai atingir a nota máxima, tá? Agora, o legitimado, o que seria ele, tá? Ele vai tratar, né, de informações e fatos e situações com respaldo nas áreas do conhecimento. Que áreas são essas? Sociologia, filosofia, geografia, história, literatura, enfim, tudo que você aprendeu na escola. Assim que você pega a prova e vê o tema, automaticamente sua mente já tem que relacionar, poxa, o que eu aprendi na escola que eu posso usar como fundamentação teórica aqui, como repertório sociocultural legitimado da minha prova, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Fatos ou períodos históricos reconhecidos, referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, tá? Obras, peças, filmes, por isso que eu insisto tanto que meus alunos assistam filmes, tá? Para usar como repertório sociocultural, esculturas, músicas. Como eu falei aqui, ó, todas essas áreas do conhecimento você pode usar para que você consiga ter um repertório sociocultural legitimado, referências a estudos e pesquisas, referência a personalidades, celebridades, figuras desde que conhecidos, tá? E também fazer referência aos meios de comunicação conhecidos, a mídia em geral, revista Folha de São Paulo é um jornal, revista Veja, tá certo? Lembrando que não vai ser considerado repertório sociocultural produtivo se o que você citar na sua prova já estiver lá no texto motivador. Então, você precisa ler o texto motivador com atenção para ir além dele. Tá entendido? Então, o que seria algo pertinente ao tema? Você sempre pega a prova, sublinha o tema e procura colocar já logo na sua introdução sinônimos referentes ao que está no tema, tá? Então, você pode usar, além de sinônimos, hiperônimos ou hipônimos. Só para relembrar aqui, eu coloquei quem não lembra disso, tá? Hiperônimo, você tem, por exemplo, esporte. Hiper, lembra do grupo maior, tá? E hipônimo, hipo é o grupo menor. Então, dentro do esporte, que seria o grupo maior, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Dentro do esporte, que é o grupo maior, você teria natação, judô, futebol, qualquer outro tipo de esporte, certo? Então, você vai poder, para não ficar repetindo os mesmos nomes, você pode usar hipônimos ou hiperônimos para exemplificar lá as palavras do tema. Quem não lembra o que é sinônimo, tá aqui também, né? São palavras que têm significados semelhantes, porque não existem sinônimos perfeitos, tá? Os antônimos também são as palavras contrárias ao que você havia dito, né? Você falou belo, aí feio seria o contrário. Ah, mas professor, isso é tão básico, parece coisa de 4ª série. Sim, lembrando que você vai precisar atrelar o que você aprendeu em toda a sua vida escolar na hora de você fazer essa redação, tá? Outro exemplo aqui de hiperônimo. Então, você tem insetos, tá? Que é o grupo maior. E dentro desse grupo maior, você pode ter o hipônimo borboleta, mosca, mosquito, tá? Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa você estuda um pouquinho mais. Como eu falei, aqui não é aula de gramática. A gente está trabalhando a questão da redação. É importante que você entenda para que você aprende gramática, para você usar aqui na hora de fazer uma produção textual, tá? Além de você ter o seu repertório, tá, legitimado pelas áreas do conhecimento, você precisa dar a ele um uso produtivo. Como assim? Muitos alunos, né, aprendem que a gente coloca, bota uma citação lá e tá tudo bem, você pontua na hora da redação. Não, porque para você gabaritar, ele tem que estar relacionado com pelo menos um dos elementos do tema da prova, tá? Então, vamos ver aqui, o que é você ter uso produtivo daquela citação teórica que você colocou lá na prova, tá? Por exemplo,
você tem que fazer o seguinte, você tem que vincular a discussão do seu texto, tá certo? Então, se você consegue isso, ó, você colocou um repertório legitimado e conseguiu ter uso produtivo dele, você gabaritou essa competência. Claro, obviamente, com todas as coisas que a gente falou antes. Você fez a sua introdução, seu desenvolvimento, sua conclusão correta, tá? Tudo direitinho, você vai conseguir gabaritar. Então, vamos ver a proposta aqui do Enem, tá? Então, a gente tem que ver o seguinte, cada palavra que faz parte do tema, tá? Então, você assiste a vídeo aula 2, que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, dá uma olhada nesse vídeo, para aqui, volta lá, assiste o vídeo e depois você continua daqui para você entender melhor, tá? Então, em 2018, o que foi considerado a abordagem completa? Quando a pessoa mencionou controle de dados na internet, a manipulação do comportamento e as consequências desses efeitos e colocou exemplos, né, desse ato de manipular o usuário, certo? Então, se você não fez alguma dessas coisas, a redação iria, né, no caso, a gente está conjecturando aqui que você tenha feito a prova, então a sua redação foi considerada tangente se você não cumpriu todos esses elementos, tá? Então, quais são os sinônimos que você poderia usar para fazer referência a essas partes do tema? Todas essas palavras aqui, ó, que vocês sabem, inclusive, melhor do que eu, tá? Então, tudo isso daqui seria referente à internet ou algum elemento do universo da internet. Agora, com relação à manipulação do comportamento do usuário, tá? Então, você tem que comentar sobre a manipulação e também fazer menção ao controle de dados. Outra coisa também, tá? Se você não fizesse essa menção do controle de dados, você também estaria sendo tangente. Então, tá aqui para vocês verem qual foi a proposta, né, de redação do ano passado. Deixa eu voltar aqui, saiu tudo do lugar. Vamos lá. Para que você depois veja com calma, tá certo? Vamos comentar agora como ficou isso. Então, quais são as possibilidades, tá? A gente esmiuçando esses elementos do tema de 2018. Internet, tá? Que é o contexto maior, que foi proposto pela frase temática, que aqui está se referindo ao território digital, tá certo? Virtual. E a manipulação do comportamento dele vai acontecer ali. Agora, a manipulação do comportamento do usuário, o que seria isso, tá? Então, vai ser a indução desse comportamento, sem que ele necessariamente tenha consciência disso. Eu não sei se vocês já repararam, quando você pesquisa uma coisa na internet, aí depois vai abrir o Facebook, parece milhares de coisas relacionadas ao que você pesquisou antes, tá? Isso é uma maneira de controlar o seu comportamento, tá certo? Então, você tem ali, né, você não tem o livre-arbítrio para você poder escolher. Eles te induzem ao que você pode comprar ou não, de acordo com o que você tem como preferência de busca na internet, tá? Isso é só para citar um exemplo. Tem vários aqui, depois você lê com calma para ver o que você poderia discutir para que você consiga gabaritar essa parte da manipulação do comportamento do usuário. O controle de dados, tá? Aqui tá falando dos algoritmos, que a gente tem uma infinita combinação pelo sistema, feita por eles, tá? Tanto no meio digital ou não, para que você possa, né, produzir determinados conteúdos. Então, além dessa expressão controle de dados, você poderia usar também outras expressões, como aqui, ó, coleta, vou mostrar para vocês as outras expressões que poderiam substituir essa parte. Coleta, processamento, tá? Só para você ter ideia de alguns. Então, depois você lê com calma, para que você possa entender melhor esses elementos aqui. Produto, também você poderia usar essa palavra, tá? Que vai se referir aos produtos gerados a partir do controle de dados, como listas personalizadas, tá? Impulsionamento artificial para você achar que aquilo ali está viralizando, tá certo? Agora, você precisa prestar atenção numa coisa, que a palavra manipulação e controle, elas podem ser sinônimas em algum momento. Então, você tem que ter cuidado, tá? Porque você pode ter manipulação do comportamento do usuário
e ou manipulação de dados. Então, você tem que ver a que você está se referindo direitinho. Tem que saber separar essas duas partes na hora que você for fazer o seu texto, tá? Então, se você está falando que os dados são manipulados, você está falando de controle de dados, tá? Agora, se você está falando do comportamento dos usuários, você já está se referindo à manipulação desse comportamento. Então, na hora que você for escrever, você tem que ver que sentido você quer dar para que você comente tanto sobre um caso quanto sobre o outro, tá? Então, vamos ver o exemplo de maneira, né? Como gabaritar essa competência 2. Vamos supor que você fez uma redação que faz referência ao psicólogo behaviorista Skinner. Esse repertório sociocultural é mobilizado para estabelecer uma comparação entre a ideia de que os seres humanos agem de acordo com as experiências vividas e a forma como empresas utilizam o algoritmo para modelar a maneira de pensar das pessoas e, consequentemente, obter benefícios, tá? Então, nós vamos verificar que a informação é legitimada pelas áreas do conhecimento, porque Skinner é um psicólogo e filósofo americano. Então, tem pertinência ao tema, tá? Porque o repertório ele vai se associar a um dos elementos da proposta, que é a manipulação do comportamento. E o uso dessa informação é produtivo, porque a pessoa vinculou, tá, essas ideias entre a referência do estudioso e a discussão que você estava propondo na sua redação. Então, deu para entender o que é o uso produtivo do repertório, tá? Certo? Muito bem. Então, temos aqui um outro exemplo. Uma redação hipotética, tá? A pessoa, já no primeiro parágrafo, que seria o ideal, por isso que eu falo com vocês, assistam nossos vídeos anteriores, para que você fale sobre tudo que o tema pede já na sua introdução, tá? Então, lá no primeiro parágrafo, o controle de dados e a manipulação do comportamento do usuário, bem como colocou a tese defendida, tá? Então, nós temos aqui, ó, a pessoa, além disso, ela tem as 3 partes do texto dissertativo, nenhuma delas embrionária, como a gente já comentou, vai possuir cerca, né, de 5 linhas para cima, e a pessoa vai conseguir mobilizar 2 tipos de repertório, um para cada argumento, tá? Então, esse repertório é legitimado, é pertinente ao tema e também produz, tem uso produtivo, como a gente mostrou lá do exemplo do Skinner. Então, pegamos essa redação hipotética, é dessa maneira que você vai conseguir gabaritar essa competência 3, seguindo todos esses passos, seguindo todos esses passos que eu comentei com vocês, tá? Então, nós temos aqui, para a gente verificar nessa redação hipotética. Em um dos parágrafos, tá, de argumento, a pessoa vai fazer referência à Era Vargas, que é legitimada pelas áreas do conhecimento, faz parte da nossa história, né? Então, ela vai usar para exemplificar que a censura vigente na época da Era Vargas era uma forma de manipular as pessoas a favor do governo Getúlio Vargas, assemelhando-se ao que acontece atualmente com a manipulação do comportamento do usuário pela internet. Lá, a censura interferia na conduta das pessoas. Aqui é a internet que faz essa interferência. Então, a gente pode perceber que esse aspecto, além de estabelecer a pertinência do repertório ao tema, vai configurar também um vínculo entre as ideias, entre a citação legitimada e a discussão proposta. Então, por isso, está sendo produtiva, tá? Mais um exemplo, espero que vocês tenham percebido isso. Coloquei aqui uma atenção para que você possa realmente entender a importância da sociologia e filosofia, tá? Eu não tenho formação nessas áreas, mas eu estou sempre lendo sobre isso, porque, gente, é a formação humana e acadêmica, tá? A gente precisa entender que essas disciplinas, elas vão estar sempre nas questões de prova. Principalmente na redação você irá usar muito desses conceitos, tá? Porque elas vão fazer uma análise crítica da sociedade. Então, os filósofos e sociólogos, tá, estudados, eles vão poder ser citados no seu texto para que você tenha aquele repertório sociocultural produtivo, né, fundamentação teórica, como nós comentamos aqui. Então, coloquei até como você poderia usar, tá, de acordo com o tema que a redação vai dar. E, mais importante, essas matérias, elas são significativas para a vida.
Então, sempre dê atenção a elas, pensa lá conceitos filosóficos, conceitos sociais, o que um sociólogo está se referindo, o que um filósofo está se referindo, e é super importante você saber para você exercer sua cidadania, tá ok? Porque a língua portuguesa em si, a gramática em si, a produção textual em si, elas são técnicas, tá? Agora, na hora da redação, você tem que colocar técnica, é óbvio, mas você precisa tirar das outras coisas que você estuda o que você vai escrever na sua redação, as suas ideias, tá? Como eu citei também, né, como eu sou de letras, eu vou sempre puxar sardinha para literatura. Agora, como é que você vai conseguir analisar uma obra literária? Você pode usar aspectos filosóficos para analisar, aspectos sociológicos. Então, tá entendido? Todo conhecimento humano está relacionado. Aprenda a estudar essas disciplinas relacionando com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, tá ok? Fica com Deus, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe, comente aí, tá? Até o nosso próximo vídeo, que é a competência 3. Um abraço!